Boa noite. Dentro de 2 minutos iniciaremos a exposição doutrinária habitual das terças-feiras da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que recebe carinhosamente todos que aqui vão se reunindo nesta sala para podermos trocar algumas ideias e também aperfeiçoar-nos naquilo que seja possível. Em breves momentos voltaremos. Essa música é do repertório de Mozart. Mozart, espírito nobre que aqui esteve conosco para nos trazer a beleza da música, entre outros. Quiçá um dia ainda poderemos escutar algumas composições dele aqui nesse planeta. Às 20 horas em ponto, convido-os para participar conosco, recepcionando todos com uma boa noite, apresentando as boas-vindas da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Façamos a nossa prece de abertura, preparando-nos para esse momento, pedindo a Jesus as suas bênçãos, que sejamos envolvidos nas dúlcidas vibrações do amor, da caridade, da paz, da harmonia e da esperança, que sejamos fortificados na nossa coragem, que possamos ser determinados na vontade de fazer o bem, de buscar a transformação moral de nós próprios, contribuindo para a melhoria da humanidade. É sob as tuas bênçãos que estamos reunidos, Mestre, reunidos para falar sobre o teu Evangelho, para que os nossos corações se dulcifiquem um pouco e as nossas mentes possam concatenar melhor o ensinamento, passando à compreensão para no passo seguinte praticá-lo na sua maior integridade. E a unir os nossos pensamentos, reunindo-nos vibracionalmente nesse instante, sob os influxos das tuas bênçãos, damos início à atividade programada para esta noite. Assim seja. 26 de maio de 2020. Vamos hoje conversar um pouco, trazer para reflexão alguns ensinamentos que encontramos no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. Vou ler aqui o que Mateus registrou e que Jesus ensinou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam,
Que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o registro de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 44 e depois do 46 ao 48. Aí está, para nós entendermos esse sede perfeitos. É uma ordem, mas queria destacar que esse capítulo, ele é um roteiro de autoiluminação. E todos nós que procurarmos nos esforçar para praticar o que aí está exarado, por certo, melhoraremos muito as nossas condições morais, alçando algum progresso na escala evolutiva. E se colocarmos em prática esse conhecimento, voltaremos ao mundo dos espíritos melhorados. Para que sejamos lá recebidos pelos nossos amados, que nos aguardam, que nos esperam ansiosos, vibrando pelo nosso sucesso, esperando a nossa volta vitoriosos. Assim como que há aqueles que aqui também ficam e estão conosco, vibram pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Tudo isto significa que estamos no caminho do bem. Significa que queremos o melhor, que queremos compreender a justiça divina de uma forma mais clara. Mas, além de compreender, queremos praticá-la. Porque há uma diferença entre o saber, o conhecer e o praticar. Cada um de nós poderá aquilatar o que já é possível ser realizado. Porque esta é uma tarefa inderrogável, indivisível. Não podemos atribuir a ninguém que faça por nós. Nós teremos que fazê-lo. E o Evangelho de Jesus nos ajuda. Mas Jesus coloca no final do seu ensinamento uma frase que talvez nos perturbe um pouco, dado que ele coloca o Pai Celestial como modelo. Ele diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como? Perguntamos nós, simples mortais, que ainda rolamos no pó desse planeta. Como ser perfeito como o Pai Criador? Que criou-nos, criou os mundos e sustenta o universo. Digo mais, hoje a ciência, dado o seu conhecimento e o alcance, já não tratamos mais a ciência como um universo, mas multiverso. Então não é mais único, mas multi. Isso nos escapa à compreensão, nos escapa à percepção. Mas dizem esses homens do saber que caminhamos para a identificação desses múltiplos universos. E aí nós podemos aquilatar a nossa pequenez, medir. Devemos aqui entender, então, quando Jesus profere essa sentença, perfeito como o vosso Pai Celestial, entender que Jesus falava no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Vejam, se nós
simples mortais, nos compararmos com uma simples formiga, vamos imaginar, vamos ter uma percepção da distância que nos separa, o homem inteligente da formiga. E digo mais, que é abissal a nossa diferença entre o homem e Deus. Se achamos já fenomenal essa distância entre nós e a formiga, a nossa comparação com Deus perde-se na infinidade dos mundos e naquilo que podemos dizer na eternidade dos tempos. Porque é preciso ser muito pretensioso para acharmos que estamos muito perto de Deus. Mas podemos afiançar que Deus está em nós. Porque somos a sua criação, somos a sua centelha. E podemos senti-lo, tanto em nós, quando nos analisamos, mas perceber que há uma distância entre perfeição nossa e a perfeição absoluta de Deus. Mas no que consiste essa perfeição? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Foi assim que Jesus ensinou. Buscar a perfeição amando, através do amor. E ele diz que não era necessário só amar, não bastava só amar os que nos amam, era preciso amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. E aí nós tomamos por parâmetro para analisar o quanto nós amamos e a quem nós amamos. Se não conseguimos amar o nosso inimigo, se não conseguimos fazer bem aos que nos odeiam, se ainda não conseguimos orar pelos que nos perseguem, que amor é este? É um amor de troca? É um amor egoísta? Onde amamos aqueles que nos amam, somos simpáticos a quem nos é simpático? Pois esta é a nossa medida ainda. Mas o que que nos faz medir assim? Duas coisas: o egoísmo e o orgulho. Porque muitas vezes dizemos, mas esse que me persegue, esse que me calunia, esse que se tornou meu inimigo, não tenho condições de orar por ele, não tenho condições de desejar o bem a ele. E aí nós podemos nos avaliar o quanto ainda estamos distantes das lições do Mestre, o quanto ainda estamos afastados da lei de amor. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade implica a prática de todas as outras virtudes. E a caridade é a expressão maior do amor. Orar pelos nossos inimigos é ser caridoso. Amá-los é ser mais caridoso ainda. Tolerar as suas presenças, os seus pontos de vista, as suas análises a nosso respeito, é amá-los. Não desejar o mal ao nosso inimigo, aquele que nos persegue, aquele que nos calunia, já é amá-los. Porque é preciso que também distingamos entre amar os que nos amam e amar aqueles que não nos amam.
porque o Mestre também nos ensinou que deveríamos ser mansos como as pombas, mas sobretudo que teríamos que ter prudência como as serpentes. Significa dizer que podemos sim conviver com estas criaturas que nos querem mal, e conviver muito bem, no sentido de desejar todo o bem a elas, a não querer o mal delas. Somente assim nós vamos entender. Mas quais são os elementos da verdadeira caridade? Essa foi uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos para saber como Jesus entendia a caridade. E eles responderam com muita síntese, para que pudéssemos até mesmo nós outros não ter dúvidas a respeito do que Jesus entendia por caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí está o entendimento de Jesus sobre caridade. Mas no Evangelho, ainda nesse capítulo, são acrescentadas duas virtudes mais. Além da benevolência, da indulgência e do perdão, foram acrescentados, para completar essa caridade, a abnegação e o devotamento. Vamos conversar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Benevolência, agir com bondade com todos. Agir com bondade com todos. Indulgência, isto é, aceitar o outro como ele se apresenta para nós. Sermos indulgentes, tolerá-los, respeitá-los. Isto é indulgência. Perdão. Ora, perdão é algo que nos faz absolutamente muito bem, inclusive para a saúde física. Porque quem não perdoa guarda mágoa, raiva, desejo de vingança, alimenta-se no ódio, e tudo isto intoxica o ser que não perdoa. E intoxicado, ele adoece as próprias células do corpo físico. E por certo, se for muito grave, abreviará inclusive a vida aqui nesta atual reencarnação, dado que desgastou em demasia, produzindo essas energias tóxicas, destruindo-se a si. Abnegação. Abnegação é devotar-se ao nosso próximo. Isto é, deixar de nos ver em primeiro lugar para ver o nosso próximo em primeiro lugar. E nós vamos ficando um pouco para trás em segundo, terceiro e quarto lugares, para que sempre tenhamos o nosso próximo como o primeiro objetivo das nossas relações. Abnegar-se, negar-se a si mesmo para que o outro viva, deixar os nossos pontos de vistas, as nossas ideias preconcebidas, abster-nos de nos relacionar através das nossas imperfeições, para que o outro possa então fazer as suas mudanças e as suas trajetórias. Devotamento. Devotar-nos ao próximo. Sermos úteis onde quer que estejamos. Por exemplo, aqui, se nós estivermos pensando em alguém, desejando a ela o bem,
embora ela não esteja aqui nos assistindo, estamos devotando a ela uma parcela de energias que ela receberá. Devotar-se, aplicar-se em favor do próximo, dedicar-se ao próximo. André Luiz, em uma de suas obras, relata que entre nós e Deus existe uma ponte. E esta ponte, diz ele, chama-se o próximo. E vamos também entender que nesta alocução de André Luiz está muito judiciosamente explicando ou colocando num patamar um pouco mais plausível para nós próprios uma mensagem do Cristo. Só vêm ou só irão ao Pai se for através de mim. Jesus então coloca-se na posição de próximo para que nós possamos então chegar a Deus. E como nós chegamos nessa conclusão? Quando ele, interrogado pelos seus discípulos, que perguntavam: Mestre, onde te vimos com fome e não te alimentamos, nu e não te cobrimos, doente e não te visitamos? Quando te vimos preso e não fomos te visitar? E ele diz: pois quando vocês fizeram algo em favor daqueles pequeninos, daqueles que precisavam de comida, daqueles que estavam nus, daqueles que estavam aprisionados, daqueles que estavam doentes, foi a mim que vocês fizeram. Então o próximo é a ponte entre nós e Deus. Tratemos melhor o nosso próximo. Então, os elementos da verdadeira caridade: benevolência, indulgência, perdão, abnegação e devotamento. E o homem de bem, e aqui no Evangelho tem um rol de virtudes, que não são todas, mas o homem que nesse planeta se aplicar a cumprir todas aquelas virtudes, ou de desenvolver todas aquelas atitudes, estará no caminho. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e transitórios, pois sabe que a vida serve para a evolução intelectual, moral e espiritual. Então temos 3 objetivos na nossa vida que precisamos perseguir, porque ela serve para a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. E o que mais nós fazemos? Geralmente, achamos que ser um ser inteligente, um ser capaz, um ser de sucesso é ganhar muito dinheiro, é ter um bom emprego, é ter uma família constituída, é ter bens materiais, é sentir que a felicidade está à nossa volta, porque temos a sensação de que as coisas materiais estão nos preenchendo. Mas dia chega em que observamos que todas essas questões materiais, até mesmo a juventude, a saúde e a riqueza, são falhas para nos trazer o bem-estar, a felicidade. Então buscamos, nesta atual reencarnação, fazer o nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Porque os bens materiais são transitórios, mas os bens espirituais permanecem. Quantas queixas ouvimos de nossos irmãos que dizem: a minha vida está um pandemônio. Saio de uma e entro noutra pior.
Só me acontecem coisas ruins. E aí perguntamos, tu tens alimentado o espírito? Como o espírito é preciso alimentar? Sim, nós temos que alimentar o espírito. Como? Fazendo, nos aplicando na evolução intelectual, moral e espiritual. Estudando, fazendo bem, sendo caridosos, amando os nossos inimigos, tornando-nos alguém melhor do que fomos ontem, preparando-nos para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Entendendo que a nossa jornada física ela é breve e se encerra na morte do corpo físico, mas nós continuaremos vivendo. E vivendo com os frutos da semeadura que realizamos. Então é necessário ter essa percepção espiritual, que nós não somos um corpo físico, mas um espírito imortal habitando um corpo perecível. O homem de bem faz o bem sem esperar recompensa alguma, mas faz mais, ele paga o mal com o bem. Quem de nós está disposto a pagar o mal com o bem? Podemos até fazer isto, depois de meditar, prós e contras, faço, não faço, merece, não merece. Mas quem é essa criatura? Vou ter que me rebaixar para ajudar aquele que me quer ver destruído? Não, não é por aí. Então, quando nós conseguimos fazer o bem sem esperar recompensa e pagar o mal com o bem, estamos no caminho da perfeição. O homem de bem também respeita as pessoas que têm ideias diferentes das nossas. E quantas tribulações nós encontramos no âmbito familiar, porque este quer fazer aquilo e aquele outro quer fazer aquele outro. E nunca fazem o que nós desejamos para eles. E queremos obrigá-los. Nos infelicitamos e infelicitamos aquele que deveríamos amar. Isto é uma atitude de homem de bem? Por certo, vamos responder, não, não é. Então é necessário que tenhamos essas percepções. Ele pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Encontra alegria em auxiliar o próximo e ser caridoso. E aqui é uma questão química, onde a produção do hormônio ocitocina nos traz uma inefável felicidade, um bem-estar, só porque fizemos o bem. Isso nos enche de alegria. Esse hormônio ocitocina também é conhecido vulgarmente como o hormônio da alegria. Então é preciso que estejamos atentos para os reflexos químicos em nosso organismo ao fazer também o bem ou a fazer o mal. O homem de bem é bom, benevolente para com todos, sem distinção de raça ou crença, pois sabe que todos os seres humanos são filhos de Deus. Quantas divisões nós estamos criando na sociedade humana, inadvertidamente. Porque Jesus ensinou que amássemos todos indistintamente, que pela pele a cor da nossa pele não nos faz diferente de ninguém, a não ser pela simples cor. Hoje podemos estar nessa indumentária branca. Amanhã poderemos envergar uma indumentária preta. Ou amarela. Não importa.
somos seres humanos, iguais uns aos outros, com diferenças distintivas que só têm diferenças distintivas aqui nesse corpo material. Porque ao desencarnarmos, pretos e brancos e amarelos e que tais, somos todos espíritos imortais. Um semelhante ao outro, guardando cada um a sua individualidade e as suas conquistas na sua transformação para homem de bem. Esse homem de bem, ele perdoa o seu próximo, não guarda ódio nem rancor. Porque ele sabe que guardando ódio e rancor, ele se aniquila, ele se intoxica, ele se envenena. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com os seus predicados pessoais ou suas posses materiais, pois sabe que são empréstimos divinos dos quais deverá prestar contas no futuro. E quantos nós ouvimos? Eu sou o que sou porque fiz por merecer. Certo. Mas se Deus não te concedesse essas oportunidades, tu não seria nada disto. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. E se assim o é, nessa insignificância de um fio de cabelo que deixamos e que caem aos centenas ou dezenas por dia, quiçá Deus não estará no comando das nossas vidas, permitindo que nós realizemos os exercícios necessários às aquisições, tanto no campo material quanto no campo espiritual, sem o seu aval. Então não é lícito para um homem de bem dizer, eu sou o que sou porque assim me fiz. Claro que ele tem mérito próprio pelo exercício que realizou, mas, antes de mais nada, ele recebeu a permissão de Deus para tal. Não pode se envaidecer. E não se envaidece com seus predicados pessoais e suas posses materiais, pois sabe que são empréstimos divinos dos quais deverá prestar contas no futuro. O futuro é logo ali. Respeita os seres humanos e a natureza sentindo-se parte da criação divina. Sabe-se responsável por suas ações, palavras e pensamentos. No Livro dos Espíritos, na última questão, a 1019, Kardec, com propriedade, indagou se jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O Espírito São Luís respondeu: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Ora, cabe novamente aqui indagar, por quê? Convivemos nós, que já estamos querendo nos rotular como bons, no meio de tantos maus? É para entendermos que precisamos desses maus à nossa volta para podermos valorizar o bem. Para podermos entender que, por mais bons que sejamos, ainda merecemos conviver com os maus. Merecemos no sentido de precisar. Ainda precisamos conviver com os maus. Por que será? Cada um se responda, por gentileza. O nosso tempo se escoa. Vamos agora para a nossa
irradiação, o passe à distância. Coloque um vasilhame com água para ser magnetizado. E vamos nos unir novamente aqui em pensamento, buscando introjetar em nós esse homem de bem, para que o reino do bem se instale nesse planeta através de nós, que iremos, de certa forma, nos melhorando, nos aprimorando, nos tornando criaturas melhores. Vamos à prece, concentremo-nos aqui nas palavras, unindo os nossos sentimentos, as nossas vibrações. Junto de nós está um benfeitor, que foi designado por Jesus para nos atender agora. Também nós estamos na presença do nosso Espírito Protetor. Junto de nós, talvez, estejam alguns familiares encarnados ou desencarnados. Todos, absolutamente todos, serão atendidos nesta hora por este benfeitor, que em nome de Jesus estende as suas mãos sobre nós, envolvendo-nos em dúlcidas vibrações que caem como leve brisa que nos toca, energias que penetram-nos através do alto de nossas cabeças e vão se aprofundando em nosso corpo somático, atendendo às nossas necessidades espirituais principalmente, mas também as físicas, mestre. Ainda guardamos algumas mazelas. Perdoe-nos. Te buscamos, porque sentimos a angústia em nossos peitos, a inquietude em nossa mente, a incerteza. Temos dificuldade de perceber o desenrolar dos dias. Buscamos-te para que tu nos encoraje, anime-nos. Aqui estamos recebendo estas vibrações amorosas, que queremos também distribuir com os que são caros a nós. Mas também queremos enviar estas vibrações para os nossos inimigos que nos caluniam, os que nos perseguem, para os que estão nos presídios, para os que estão experimentando a ação do mal, mas dirigimos também as nossas vibrações para estes que produzem o mal. Ainda não despertaram, mestre. É tão bom sentir estas dúlcidas vibrações. E se percebermos, se tivermos essa percepção, vamos sentir que até mesmo o nosso peso específico diminui. A leveza toma conta de nós. Nossos corações palpitam de alegria, de felicidade pela visita que o Cristo nos faz em nosso lar. E ao partir,
deixando a água magnetizada. Estende novamente as suas mãos, lança o seu olhar doce e meigo, acenando. Até breve, desejando-nos uma excelente noite, no conforto da consciência tranquila. Assim seja, Mestre, agora e sempre. Agradeço a participação de todos que aqui estiveram, somando esforços para que o nosso encontro fosse coroado de algum sucesso, pelo menos. Convidando-os para estarmos novamente juntos, aqui no Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, amanhã, às 9 horas da manhã. Fiquemos todos com as bênçãos de Jesus, pedindo ao Pai a permissão para encerrarmos o nosso encontro. Até breve.